Decida investir no melhor. Decida investir em conhecer ao Senhor, em obedecer ao Senhor e ajudar outros a que façam o mesmo. Não há investimento mais importante, mais precioso do que esse. Todos os dias, as diversas áreas e aspectos da sua vida disputam pela sua atenção. Trabalho, relacionamentos, estudos, família, seus hobbies, suas diversões. Todas essas questões, todos esses aspectos da sua vida estão disputando você. A sua atenção, os seus recursos, o seu tempo, a sua capacidade de agir. Tudo isso é disputado duramente, porque você não é capaz de fazer tudo, você precisa selecionar aquilo que você é capaz de realizar. Nessa sua escolha, nessa decisão de escolher aonde investir, no que se dedicar, não deixe de dedicar ao que é principal, em conhecer ao Senhor, em obedecer ao Senhor e ajudar outros a que façam o mesmo. Essa é uma lição preciosa que eu quero extrair com você da vida de Esdras na nossa leitura de hoje. Hoje nós lemos o capítulo 7 e o capítulo 8 do livro de Esdras, que nos apresenta o autor desse livro, personagem principal da história de Israel. Nesse período se torna o grande líder de Israel. Muitos vão apontar que ele é o responsável, ele, a sua liderança, e nesse tempo é que o judaísmo toma todos os aspectos que serão basilares e fundamentais, inclusive até hoje, dentro do judaísmo. Então é um tempo de consolidação das práticas, dos entendimentos, do conhecimento da lei, de Deus e da aplicação. Enfim, Esdras é um personagem importantíssimo e o que o texto nos apresenta sobre ele é muito relevante. Como eu já mencionei antes, nós temos algumas etapas de retorno. São 3 etapas em que os exilados vão retornando. O primeiro é retratado nos primeiros 6 capítulos. O primeiro grupo volta sob o comando de Zorobabel e cuida da reconstrução do templo. Agora nós estamos diante da segunda onda, do segundo retorno, sob a liderança de Esdras. E o que o texto nos diz sobre ele? O texto nos situa no reinado de Artaxerxes e havia um homem chamado Esdras. Esse homem era descendente de Arão, descendente direto de Arão, logo, descendência sacerdotal, ele tinha uma herança sacerdotal e ele era escriba, conhecedor profundo, conhecedor da lei de Moisés, e ele lidera então um grupo de retorno da Babilônia para Jerusalém, e ele faz isso tendo o rei Artaxerxes dando a ele tudo o que ele pediu. Tudo que ele quis, tudo que ele precisou e pediu, o rei entregou a ele, porque a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. E o texto vai fazer um destaque interessante. No final do versículo 9, verso 10, o texto diz assim: a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Esdras tinha 3 objetivos principais de vida. Ele decidiu fazer 3 coisas: conhecer a lei do Senhor, obedecer a lei do Senhor e ensinar a outros, ajudar a outros que pudessem fazer o mesmo, que pudessem conhecer a lei de Deus. Olha aí os 3 investimentos que a gente falou desde o início desse vídeo. Por causa disso, a mão de Deus estava sobre ele e abençoava Esdras. Esdras, então, ganha uma proeminência, uma importância muito grande. Ele tem contato direto com o rei Artaxerxes. Ele recebe uma carta, um decreto do rei, entregando tudo nas mãos dele. E ele lidera esse grupo. Ele traz um decreto do rei, traz uma carta do rei, dizendo que ele deveria voltar para investigar a situação em Judá e Jerusalém, com base na lei de Deus. Ele deveria levar com ele prata e ouro, que ele, o próprio rei e as suas lideranças estavam dando para que ele levasse, usasse esse dinheiro para comprar animais para que fossem sacrificados no templo do Senhor e outras coisas que fossem necessárias, que o Senhor orientasse para fazer com aquele dinheiro. E se ele precisasse de qualquer outro recurso, que os recursos da tesouraria real estariam à disposição. O texto chega a mencionar que ele deveria receber até 3.500 quilos de prata, 100 cestos grandes de trigo, 100 tonéis de vinho, 100 tonéis de azeite, muitos recursos, muita generosidade de Artaxerxes, para que Esdras e essas pessoas retornassem e pudessem então cumprir esse propósito. Qual era o propósito dado nesse decreto do rei a ele? E você, Esdras, use a sabedoria que seu Deus lhe deu para nomear magistrados e juízes que conheçam a lei de Deus, para governarem todo o povo da província a oeste do rio Eufrates. Ensine a lei a todos que não a conhecem, e qualquer um que se recusar a obedecer a lei de seu Deus, o rei e do rei será castigado imediatamente com a morte. O objetivo de Esdras
era voltar e ensinar o povo a lei de Deus, a respeitar e a obedecer à lei de Deus. Esse povo volta para reconstruir, mas essa reconstrução não era sobre templo, não era só sobre templo, não era sobre muro, era sobre reconstruir um povo, e um povo é reconstruído no coração, na alma. O povo de Deus precisa ser reconstruído no entendimento da lei do Senhor, na relação deles com Deus. Assim, por isso Esdras se torna esse personagem tão fundamental. Esdras, no seu conhecimento de Deus, e tendo decidido ele conhecer a lei, obedecer ao Senhor e ensinar outros, ele era a pessoa ideal para essa missão, dada antes de tudo pelo Senhor, mas comissionada ali pelo rei Artaxerxes, de reconstruir esse povo. Um povo que precisava mais do que um templo, mais do que muros, precisavam do Senhor. Porque toda reconstrução física seria vazia se não houvesse uma reconstrução moral, espiritual desse povo. No capítulo 8, a gente tem o relato desse retorno, sobre como o Senhor os abençoa e os guarda, e eles saem em segurança da Babilônia, chegam em segurança a Jerusalém. Esdras faz um destaque interessante no seu relato, quando ele diz que ele teve vergonha de pedir para o rei que mandasse soldados para protegê-los, porque eles ficaram tanto tempo dizendo que a mão de Deus estava sobre eles, que a mão de Deus estava protegendo eles e que a mão de Deus iria se opor poderosamente contra aqueles que se levantassem contra ele. A gente falou tanto que Deus está protegendo e que Deus vai julgar aqueles que se levantarem contra nós, não dava para pedir soldados para proteger. Eles oram, eles jejuam ao Senhor e de fato o Senhor os protege, eles chegam em segurança para realizar essa missão. Basicamente, o que nós temos nesses primeiros capítulos é isso. Eles chegam lá, Esdras então entrega esses decretos às lideranças ali, que passam então a apoiá-los e dar todo o suporte que o rei havia ordenado. Mas eu quero focar essa reflexão nessa postura de Esdras e convidar você a aplicar essa verdade, aplicar isso também na sua vida. Esdras decide conhecer a lei do Senhor, obedecer e ensinar a outros. Faça o mesmo. Invista o seu tempo nas coisas que realmente importam, em conhecer a Deus, em obedecer ao Senhor e guiar outros, ajudar outros a que possam fazer o mesmo. Porque isso transforma a sua vida, transforma a sua família, transforma o mundo ao seu redor. Gastamos às vezes muito tempo, muito do nosso esforço com superficialidades, com trivialidades, com distrações dessa vida. E às vezes corremos o risco de nos esquecer do principal. Se queremos vidas edificadas no Senhor, não podemos nos esquecer do Senhor. Mais do que construções, mais do que paredes. Precisamos edificar vidas, corações. E é isso que o Senhor mais deseja e espera de nós. Sigamos o exemplo de Esdras e vamos ver por que ele vai se tornar esse grande exemplo, esse grande líder da história de Israel e será tão importante, personagem tão importante daqui em diante. Nesse período de Esdras é que toda a religiosidade judaica é compilada, estabelecida como nós temos até os dias de hoje, as tradições todas que nós temos no Novo Testamento, tudo que nós temos apresentado é desenvolvido nesse período pós-exílico e Esdras é um personagem fundamental nesse processo e certamente tinha muito de Deus para contribuir e para ajudar essa condução do povo. Afinal de contas, fez boas escolhas, decidiu investir naquilo que de fato era importante, naquilo que de fato era valioso. Faça o mesmo e que Deus abençoe você, a sua família. Vamos juntos, lendo a palavra. Amanhã a gente se encontra para mais uma reflexão.